Oi, olá. Hoje nós estamos iniciando mais uma vez uma aula de pós-média de Química para retomarmos e reforçar os conteúdos, né, já adquiridos aí no decorrer das aulas de Química. A aula de hoje é sobre fenômenos físicos e químicos, ou também denominados de transformações físicas e químicas. Bom, para iniciarmos aí, então, recordarmos esse conceito, então, no decorrer da resolução dos exercícios, o que precisa estar bem definidos são a respeito do que caracteriza uma transformação química e uma transformação física. Então, de forma ilustrativa, né, em ambas as imagens você tem o exemplo aí, a madeira presente aí, tanto na primeira quanto na segunda imagem. Bem, o que se observa? Na primeira aí, você vê, em uma das situações você vê uma pessoa cortando uma tábua, tá, em pedaços menores, ou seja, ele está fragmentando, né, utilizando um instrumento de serrote, colocando em pedaços menores. E o que se observa? Bom, em uma tora, em um pedaço de madeira, esse material vai continuar tendo a mesma composição química, tá? Então, o seu estado inicial não diferenciou do seu estado final. Ou seja, o seu estado final também não formou uma substância diferente, tá? Eu apenas obteve-se, né, pedaços menores de madeira. Na outra imagem, você vê que essa madeira agora, né, pelo um processo aí que está sendo fornecido calor, né, pelo homem da pedra aí, e aí essa madeira ela vai queimar. Até mesmo na química nós falamos que reações que ocorrem em queima do material são denominadas de reações de combustão. Então, na queima dessa madeira, durante a queima dessa madeira, você vai observar que vão formar novas substâncias, né? Então, substâncias diferentes das que inicialmente estavam aí na madeira, ok? Bom, nosso primeiro exercício. As imagens dos quadros A e B, C mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais de algumas transformações da matéria. Então, a primeira coisa aí que você tem que entender é que em cada quadro aí tem a presença de uma seta, beleza? Então, antes da seta está indicando inicialmente como que estava, né, essa matéria, e depois da seta, o que ocorreu, que tipo de transformação, seja ela física ou química, ocorreu nessa matéria. Então, a partir da análise das imagens, ele quer que você identifique quais a situação ou situações onde há indícios ou não de transformações químicas. Então, ele quer dessas 3 imagens que você identifica somente aquelas que ocorrerem transformações químicas. E aí, pelo destaque, a alternativa B é a resposta correta. Então, vamos ali, né, o que a gente precisa aí ter de entendimento aí, de conhecimento para a resolução desse exercício. Bom, então, para recordar, né, fenômenos ou transformações químicas e físicas, né, algumas coisas aí do nosso cotidiano. Então, químicos, né, um material sofrendo combustão, a oxidação do ferro, que nada mais é aquela formação, né, de uma cor avermelhada sobre a superfície de um material ferroso, tá? Então, na química a gente fala que ele sofreu uma oxidação, uma fruta que você descasca e com o passar do tempo ela escurece. Então, isso são exemplos de fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, como o nome diz, apenas ocorre a mudança de estado físico da matéria. Então, de sólido para o líquido e vice-versa, do líquido para o gasoso e vice-versa, tá? Do sólido para o líquido. Então, não altera a composição química da matéria. Então, voltando lá nas imagens, o que você vê? Na imagem número 1, na imagem do quadro A, você tem um comprimido, tá? Na forma de pastilha. Quando ele foi adicionado em água, ele começa a liberação de gás.
Então, percebemos o desprendimento de gás, o que indica, então, uma transformação química. Na imagem B, ocorre apenas a separação, né? Um tipo de separação de mistura, né? Que nós chamamos aí de filtração. É o processo simples que a gente faz em casa, como na preparação do café, né? Onde que a parte sólida fica retida, o que é o pó vai ficar retido no filtro e você vai obter o seu filtrado, que é o café pronto, ok? Então, você não mudou a composição química da matéria, né? Ela apenas está passando por um processo de separação, tá? É o que indica aí na imagem B. Na imagem C, você observe que você tem uma solução inicialmente era cor verde e posteriormente ela ficou de cor vermelha. Então, isso, coloração também é um indício que ocorreu uma transformação química da matéria. Então, por isso que somente na letra A, na imagem A e na imagem C, você percebe aí as mudanças, as transformações químicas da matéria. Ou seja, novas substâncias foram formadas, tá? Substâncias diferentes da inicial, proveniente de algum tipo de situação, de algum tipo de fator que influenciou ali para que ocorresse esse fenômeno. Próximo exercício. Nesse exercício 2, ele quer que você identifique dentro dessas situações qual delas são transformações químicas. No final, é para você somar, tá? Somente as sentenças verdadeiras. E poderia pedir também o inverso para você. Dê também soma a sentença verdadeira, mas referente às transformações físicas. Aqui, em especial, ele quer as transformações químicas. Então, mais uma vez, né, fazendo essa distinção aí, distinguindo o que sejam os fenômenos físicos e químicos, tá? Então, física é aquele que não altera a natureza da matéria, ela permanece a mesma, tá? Independente se ela está no estado sólido, líquido e gasoso. Agora, o químico é aquele que vai alterar a natureza, a composição química da matéria, formando novas substâncias. Então, dentro das alternativas que você vê, as que são verdadeiras, você vai somá-las e vamos ver qual que vai ser o somatório final das verdadeiras, as que referem às transformações químicas. O apodrecimento de um fruto vai alterar sabor, odor, gosto, tá? Então, esse apodrecimento ocorreu por alguma alteração de algum micro-organismo ali, esse apodrecimento, então, uma transformação química. A efervescência de um comprimido de sorrisal, como nós já mencionamos no exercício anterior, é químico. O escurecimento da superfície de um metal exposto ao ar, né? A coloração, gente, ocorreu mudança. É um tipo de... né, você está em determinada situação, material, você está ali analisando, houve mudança de cor, tá? É um indício de reação de fenômeno químico. Cozimentos de alimentos, você está alterando ali a composição química do alimento a partir do momento que ele vai para o cozimento. A fermentação da uva, né? Então, inicialmente, você ali tinha a uva e por si só, nesse um processo de fermentação da uva, você pode obter licores, pode obter vinhos, ok? Então, tá formando novas substâncias. Então, ele é químico. E o derretimento de um picolé de abacaxi. Um picolé de abacaxi, ele estava no estado sólido, ok? Então, quando ele começa a derreter, ele não vai deixar aquilo que inicialmente estava ali enquanto ele sólido, ele vai ser o mesmo enquanto ele está no estado líquido. Então, isso não é uma transformação química, e sim uma transformação física. Então, o que nós vamos somar? 1 mais 2 mais 4 mais 8 mais 16. O somatório total foi 31, certo? Bom, no exercício 3, a elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Então, ele está dizendo o seguinte:
Primeiro, é bom a gente entender o que é sistema, tá? Então, ele está falando assim de um modo geral, um sistema. Sistema que para nós aqui, na metodologia científica, é aquilo que você está sendo analisado, tá? A sua amostra, aquilo que você está observando, né? Então, ele está falando assim, uma vez que um sistema, né, a elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações. E dentro dessas alterações, aí você vai interpretar se elas vão ser físicos ou químicos. E aí, no caso aí específico, ele dá o exemplo de um medicamento. E aí, nós mencionamos bem nas nossas primeiras aulas de química a importância de nós estarmos lendo os rótulos das embalagens, seja de produtos de medicamentos, seja de produtos de limpeza, indiferente, ok? É necessário que a gente lê os rótulos, tá? Como forma de prevenção, como forma de armazenamento, né? A questão quanto ao uso, o modo de usar, tempo de validade. Então, de um modo específico, ele está falando assim, ó, o medicamento em especial, na forma de soluções, eles devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite. Para que se evite o quê? E é interessante que aí a gente recorda assim, bom, é por isso então que os medicamentos, eles são guardados em embalagem de cor âmbar. Os vidros são de cor âmbar. Né? Já parou para pensar? Por quê? Por que os vidros são de cor âmbar? Né? Reagentes, você já deve ter visto alguns produtos no laboratório lá, que os vidros são âmbar. Então, é como uma forma de quê? Né? De eu proteger ali da presença ali do calor, da luminosidade sobre a substância que está ali inserida, para não alterar a composição química dela. E aí ele fala o seguinte, bom, eles devem ser mantidos fechados e protegidos para que se evite o quê? A evaporação de um ou de mais de seus componentes, para que evite a decomposição e consequente diminuição da quantidade de composto que constitui o princípio ativo. Então, vai diminuir ali o princípio ativo, né, vamos dizer assim, né, o principal composto ali presente do medicamento, ele pode se decompor, pode se diminuir a quantidade dele ali presente, ou então pode até gerar a formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde, ok? Então, cada um desses processos, 1, 2 e 3 correspondem a um tipo de transformação classificada, respectivamente, como. Né? Então, 1, 2, 3, nessa mesma ordem, eles estão classificando o quê? A evaporação, por exemplo, é classificado como evaporação. E que nós acabamos de falar. Gente, mudança de estado físico não altera a composição química da matéria, então ela é física. Mas no processo 2, no processo 3, ele fala que vão se formar, sim, novas substâncias. Né? A decomposição química do meu princípio ativo, a formação de outros compostos indesejáveis. Então, eu vou, com a presença ali do calor, da elevação ali da temperatura sobre um determinado medicamento, que é o que está sendo exposto no enunciado do exercício, ele está falando que altera a composição química da matéria. Então, às vezes o medicamento que tinha para aquela finalidade, para aquele fim, só pelo fato de ele não ter sido mantido e guardado segundo as recomendações, eu vou estar alterando a composição química dele e levando ele até outros fins, que um deles pode ser a questão de, em vez de trazer benefícios, ser prejudicial à saúde. Tá? E bom colocar aqui, acrescentar aqui, desde quando a gente está falando aqui de fenômenos físicos e químicos, mas uma coisa que começa a chamar-nos a atenção aqui é a respeito das transformações químicas. Que quando você observa que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, tudo passou por um processo, por uma transformação química. Né? A maioria das coisas, né, hoje o que nós obtemos de tantos produtos aí que estão ao nosso alcance, de tantos materiais que nosso alcance, foram provenientes de processos químicos.
tá? E esses processos químicos nada mais é do que um conjunto de operações, que de formas ordenadas, elas vão transformando a matéria-prima, seja ela para físico ou seja ela em químico, até chegar ao fim desejado. Então você imagina, nossa, o óleo comestível, o óleo de soja, né, o comestível, né, para ele chegar ali naquele aspecto oleoso, com aquelas propriedades físicas e químicas, né, que faz todo o controle de qualidade. Mas ele veio proveniente da onde? Da soja. Né? Ele foi extraído da soja. Bom, então quais foram as etapas, as operações que no processo, né, que na indústria a gente chama até de operações unitárias, né? Quais foram essas operações que foram ocorrendo para que ocorresse a transformação da soja, né, que é a matéria-prima, chegasse até a formação do óleo, até o meu produto final desejado, que é o óleo. Então, essas transformações, elas são denominadas de reações químicas, uma vez que podem ser representadas por equações químicas. Então, atenta aí agora. Todas as transformações químicas, onde ocorre a alteração da matéria, a composição química da matéria, eu tenho as reações químicas, e essas reações químicas elas podem ser representadas pelas equações químicas, utilizando símbolos, tá? Para você representar essa reação. Então, aqui de uma forma genérica, nós temos aqui A mais B, eram as minhas substâncias iniciais. Mas aí elas foram passadas por algum tipo de processos e elas foram sendo transformadas, convertidas até chegar em AB, que é a minha substância final. E essa substância final ela não tem propriedades químicas, físicas semelhantes às minhas substâncias iniciais. Então você vê aí que elas estão separadas, o meu estado inicial, o meu estado final, elas estão separados por uma seta. Que até aqui mesmo na equação química a gente chama o seguinte: antes da seta de reagentes e depois da seta o produto, que nada mais é do que as substâncias novas que foram formadas diferentes das iniciais. Muitas das vezes, só acrescentando ou complementando, essas reações elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Ou seja, eu formei o produto final. Tem como eu voltar ao estado inicial? Né? Depende ali, né, do produto ali e das operações unitárias que não dão condições para ocorrer novamente aquele produto formado, voltar novamente voltar ao seu estado inicial. Ok? Mas mais para frente, quando for estudar mais aprofundado sobre reações químicas, vocês vão ver isso com mais detalhes. No exercício número 4. Quando a matéria sofre uma transformação qualquer, disse que ela sofreu um fenômeno, que pode ser físico ou químico. Nesse sentido, considere as seguintes transformações: derretimento das geleiras, degradação dos alimentos no organismo, ação de um medicamento no organismo, produção de energia solar. Com relação a essas transformações, é correto afirmar: todas são fenômenos químicos? Todas são fenômenos físicos? O derretimento das geleiras, a degradação dos alimentos no organismo. Enfim, você tem 5 alternativas aí para analisar. Mas o que seria a alternativa correta? Bom, então eu começo a pegar cada situação. Primeiro eu tenho que identificar em cada situação o que está ocorrendo. Derretimento das geleiras. Derretimento, ela está no estado sólido, né? Tá lá o gelo, ela começa a derreter e passa para o estado líquido. Mas se vai mudar a composição química só por ela ter ocorrido mudança de estado físico? Não. Vai formar uma nova substância? Não. Então, é um fenômeno físico. Degradação dos alimentos no organismo. Nossa, estudei lá na biologia, vi que ocorre todo um processo de metabolismo ali dos alimentos que são absorvidos, que são expelidos ali pelo organismo. Então isso é químico. A ação de um medicamento no organismo. Não, ele vai atuar sobre uma determinada célula. Não,
né? Então, fenômeno químico. Produção de energia solar, né? É um processo que físico. Então, o que ocorre? Então, dentro dessas alternativas, depois que você analisa uma por uma, aí você vem e olha dentro dessas alternativas qual que seria a correta. Então, ele fala que o derretimento das geleiras e a produção de energia solar são fenômenos físicos, ok? E o próximo exercício, comparando as situações inicial e final. Você tem 3 sistemas, né? Sistemas, já falei que é aquilo que nós estamos analisando. Então, você tem o sistema 1, 2 e 3. O que a gente tem que ficar atento é porque aqui nós estamos mostrando esses estados, essas situações iniciais e finais, referente a uma representação de esfera, né? Uma representação dos átomos, né? Por esferas. E essas esferas, a gente vê esferas todas preenchidas, esferas vazias, né? Então, na situação 1, imagina o sistema 1. Então, você tem que analisar, você tem que entender aquilo que estão colocando para você observar, para depois você ir à alternativa correta. Então, no sistema 1, inicialmente eu tenho o mesmo tanto. Então, vamos imaginar 2 esferas juntas. Então eu tenho uma molécula. Então, essa molécula, né, cada esfera tá vazia, não tá rachurada, não. Então, ok. Então, que elas estão mais juntinhas. Então, o que tem diferença do sistema inicial para o sistema final? Se mudou, o final dela tem composição química diferente? Tem uma substância aí diferente formada da inicial? Não. Então, continua aí uma nova, a substância formar, a substância final continua também com 2 átomos. Mas então o que é que tem aí? Na inicial aí, isso no sistema 1, viu, gente? No sistema 1 aí, nossa, essas moléculas elas estão mais juntas. No final, essas moléculas elas estão mais separadas, né? Então, será que ocorreu uma mudança de estado físico? Então, vamos lá para 2, porque elas continuam com a mesma quantidade de átomos, o mesmo tipo de esferas, todas, né, assim, sem preencher, né? Ok, então vamos lá para o sistema 2. No sistema 2 agora, olha, na situação 2, no início, eu tenho 2 quadrantes diferentes. Então, uma eu tenho com as 2 esferas, né? Cada molécula aí é constituída por 2 esferas, mas eu tenho elas limpas, né, vazias, e tenho elas rachuradas, todas preenchidas. Mas aí, então, o que acontece? Então elas misturaram e lá para a situação final, eu tive agora, para cada uma vasilha, eu tive a ligação de duas esferas preenchidas. Não será que ocorreu um fenômeno químico ou físico? Na situação 3. Na situação 3, eu tenho esferas preenchidas e esferas brancas. No sistema final, não. Elas não se juntaram, não formaram moléculas, não formaram substâncias diferentes. Entendeu? Então, peraí. Bom, então vamos lá. A ocorrência de um fenômeno químico no sistema 1? Não teve nenhuma ocorrência de fato, tá? Então, o que a gente pode analisar aqui? No processo 1 está ocorrendo a mudança de estado físico, pois está indo do líquido para o gasoso. Veja que na situação inicial, né, as moléculas são formadas por esferas diatômicas, né? Eu tenho 2 esferas que estão ligadas entre si, né, poucas, mas possuem a capacidade de se locomoverem. Porém, na situação final, as moléculas esferas de átomos já estão mais afastadas e ocupam mais o espaço disponível. Ok? Eu poderia até dizer aqui que esse primeiro aqui, ele está até no estado líquido. E aqui, como as moléculas estão bem distanciadas uma das outras, ela passou para o estado gasoso. Onde eles têm maior espaçamento de se locomoverem.
Então, apenas é um fenômeno físico e não químico. Já no 2, vamos lá. Na 2, é uma mistura, né? Uma porção de matéria constituída de duas ou mais substâncias, no estado inicial chamada de constituintes. Na situação final, está havendo rearranjo dos átomos, ou seja, esferas diferentes se ligará. Portanto, dará origem a uma nova substância. Então, você viu que eu tenho misturas, e aí teve um novo rearranjo, tá? Desses átomos, onde agora para cada uma esfera dessa ligaram-se dois átomos, né? Que são, aqui é uma substância, né? Inicialmente você tem que entender que isso aqui é uma substância e aqui é outra substância. Como então elas vão se ligar, vão formar uma nova substância, ok? Aqui também são duas substâncias distintas, mas no que misturaram ela, porque nem toda mistura resulta em uma reação química. Então você vê aí que os átomos aqui, ó, continuam dispersos do mesmo jeito, eles não reagiram, que deixe isso bem claro, nem tudo aquilo que, eu misturei, vai ocorrer uma reação química. Não, tá? Então, o processo 3, interação, houve apenas interação, né, das moléculas que constituem aquela mistura, mas sem que elas se juntem e deem origem a um novo composto. Pois se percebemos bem, elas estão apenas no mesmo espaço, sem estarem ligadas entre si. Bom, então o que é o enunciado do meu exercício? Observa-se. Qual dessas alternativas é a correta? A ocorrência de um fenômeno químico no sistema 2. Então, eu tinha substâncias iniciais diferentes, né? Porém, esses átomos, por alguma condição, por algum processo químico, elas rearranjaram e formaram uma nova substância. Que agora passaram a ser, né, vamos dizer assim, uma molécula com 3 átomos. Ok? Então, esse é um exemplo de um fenômeno químico no sistema 2, portanto, a letra E é a alternativa correta. O mais, o bom e obrigada.